Olá, bem-vindos a essa aula do YouTube. Essa aula é uma aula que ela é especial. Eu quero abrir a mente de você para você entender como que funciona realmente as alavancas do corpo. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Luísa, sou fisioterapeuta, PhD em Ciências da Reabilitação. E eu ministrei durante 8 anos da minha vida a disciplina de biomecânica no curso de fisioterapia. E eu falava muito sobre as alavancas do nosso corpo, né? Então, nosso corpo ele é formado por vários tipos de alavanca. Alavancas do tipo 1, tipo 2, tipo 3, né? Ou traduzindo, a interpotente, a interresistente e a interfixa, né? Só que o que a gente observa é que muitas vezes é muito conhecimento para passar para vocês e acaba detalhes ficando para trás. Nessa aula, na verdade, é para complementar tudo que foi ensinado para você na biomecânica, mas também para abrir o seu olhar para um tecido que não é muito falado, porque é difícil de ser mensurado. Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui através de uma barra rígida e um eixo, uma alavanca interfixa, é onde o eixo aqui está no meio. Então o que a gente pensa sempre é uma resistência e o músculo fazendo o movimento. Só que eu quero explicar um detalhe extremamente importante. Então, eu vou colocar a alavanca dessa forma aqui para vocês visualizarem de forma melhor. Se eu for pensar numa alavanca e se eu mandar o meu ombro, por exemplo, a fazer esse movimento, o meu sistema nervoso somático, né, ligado ali à musculatura, vai mandar o comando para eu fazer, porque eu quero pegar a água, porque eu quero pegar a sacola, então ele vai fazer esse movimento. Só que isso pode acontecer de uma forma bonitinha, com o eixo realmente encaixado na articulação, ou se caso algum tecido desorganizar, essa articulação ela levemente muda o seu posicionamento. Se eu quiser fazer um movimento de pegar a água com a articulação meio tortinha, vamos dizer assim, eu vou pegar a água? Eu vou pegar a água. Só que isso vai ter um custo agora, porque os vetores de movimento, eles não estão equilibrados, eles não estão bem direcionados. E isso pode gerar um custo que é dor e futuramente desgaste de movimento. É isso mesmo. Então, a gente esquece, na verdade não esquece, na verdade não é focado, que é um tecido muito importante na faculdade, que é o tecido facial. Todas as faculdades hoje em dia, e antigamente também, elas não focavam muito em explicar o tecido facial, até porque era considerado um tecido que deveria só separar os músculos, era um tecido que só recobria. Mas muitos estudos hoje em dia têm mostrado que uma densificação, ou seja, uma alteração do comportamento do tecido líquido da fáscia, ou seja, ela fica com um aspecto um pouco mais gelatinoso e altera a sua viscosidade e o seu líquido interno, ficando mais espesso, modifica a direção dessas alavancas e com isso modifica a resposta, gerando dor. Olha que segredo importante que eu estou falando com vocês. Esse segredo é o que transforma o resultado dentro do seu consultório. Por quê? Porque quando o paciente chega para a gente faz a avaliação de postura e faz a análise do movimento e as nossas condutas é redução de dor e, consequentemente, trazer exercício para fortalecer e a dor sumir. Esse é o objetivo, para que fortaleça o músculo e, com isso, a gente tem a esperança que isso acontece. E se eu te contar que só toques sutis, né, e de organização desse tecido que estava puxando aqui, ó, então se eu tirar essa densificação aqui, a articulação ela volta para o eixo
organizado e com isso o movimento acontece. Vou falar um outro exemplo aqui que eu adoro falar com os meus pacientes para vocês entenderem. Se eu quero abrir uma porta, a porta tem 3 eixos, não tem? De movimento para que ela abra de forma harmônica. Se eu quero abrir a porta, eu abro e fecho e essa porta não tem problema nenhum. Mas se eu tiro um pino lá de cima, eu vou conseguir abrir e fechar a porta? Eu vou. A porta vai vir capenga, mas eu vou conseguir abrir a porta, não é? Só que com o passar do tempo, se eu não consertar e encaixar aquele eixo ali de novo na porta, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que os outros pinos vão começar a desgastar. E é isso que acontece com as articulações. A longo prazo, começa a desgastar. Vou trazer esse conhecimento para a nossa prática aqui. Os pacientes às vezes chegam aqui com um quadril que tem que fazer troca, né? Tem que colocar uma prótese e o outro não. E muitas vezes a resposta é porque é a idade, né? Mas os 2 quadris não nasceram no mesmo dia? Né? Não é interessante a gente pensar nisso? Os 2 quadris não nasceram no mesmo dia, por que eu tive que trocar um e não vou ter que trocar o outro? Porque o desgaste aconteceu só em um lugar, mas é porque o quê? O eixo articular daquele quadril estava errado ao longo do tempo. E às vezes a gente aprende a manipular as articulações com manobras como o similar à quiropraxia, o thrust ou mesmo o Maitland, mas quem governa os eixos articulares são os tecidos moles. Então a gente precisa aprender a organizar o tecido mole, não focar só no tecido muscular. Então, por isso é que eu venho aqui na internet para abrir a mente de vocês, porque eu também abri a minha mente quando eu entendi que a gente precisa organizar o tecido mole. E, além disso, organizar o sistema nervoso autonômico, que é o grande governador desses movimentos. E aí, com isso, trazer a percepção corporal, a percepção correta de repouso real para os nossos pacientes. Então, quando a gente regulariza o sistema facial, a gente está regularizando todos os receptores, Ruffini, Pacini, além disso, o órgão tendinoso de Golgi, fuso muscular e, consequentemente, a gente está organizando o eixo articular. Então, trazendo resultado para os pacientes de forma muito mais eficaz e muito mais duradoura. E você sendo reconhecido como um profissional do mercado que realmente faz a diferença e que traz resultados. A gente está aí lutando no mercado contra uma indústria farmacêutica muito grande de analgésicos, mas os analgésicos, eles não reposicionam as articulações, por isso que as pessoas tomam medicação e não melhoram. E isso vai gerando uma inflamação mecânica, automaticamente sendo silenciosa pelos analgésicos, e lá na frente o que o paciente tem como retorno é necessidade de operação. Eu tiro diariamente pacientes de cirurgias aqui dentro do meu consultório, justamente porque eu entendi, né, o quanto é importante encontrar esses bloqueios que modificam os eixos articulares dos pacientes. Mas isso não é uma coisa fácil. Por quê? Porque muitas vezes nós focamos no ponto onde o paciente está com dor. E, por exemplo, quando a gente estuda as cadeias anatômicas e os trilhos anatômicos de Tom Myers, Leopoldo Busquet, que consegue abrir um pouco mais a nossa mente de como que, por exemplo, o reto abdominal ligado ali à caixa torácica, que está ligada ao peitoral, e com isso pode sim influenciar o ombro. Então eu posso ter uma alteração do tecido facial no reto abdominal que está trazendo limitação para o meu ombro. A grande chave é a gente entender aonde a gente entender e a gente encontrar aonde estão os bloqueios no nosso corpo. E com isso eu consegui com muito sucesso e tenho ajudado vários profissionais a encontrar e a organizar o tecido facial de forma sistêmica com curso de terapia boa em circuitos corporais. Esse conhecimento, ele é muito bonito, muito fantástico, muito encantador.
E esse conhecimento você adquire no curso e com o meu acompanhamento de forma contínua, mesmo que depois que você terminou o curso, a gente continue estudando, porque a análise de movimento, da biomecânica, treinar o seu olhar, ele não vem só num curso que vai lhe ter os módulos, ali vai ter uma compreensão muito profunda do que eu estou falando, mas existe, né, a necessidade de amadurecimento do seu olhar, do seu toque, da sua compreensão. Eu vou estar sempre com você. Então, eu tenho ajudado vários profissionais a mudarem a carreira. E se você quiser compreender melhor, e se esse vídeo te ajudou a compreender melhor como que o corpo funciona, curte, comenta e entre em contato comigo. Vai ser um prazer eu te ajudar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula do YouTube e aberto a mente que os nossos pacientes, eles não são só músculos que a gente precisa fortalecer e tirar dor, mas sim, existe toda uma organização do tecido facial que precisa ser compreendida e que o curso de terapia Bowen pode te ajudar. Eu também posso te ajudar e eu quero que você aqui no meu canal do YouTube comece a entrar e a mergulhar mais nesse conhecimento. Então, até o próximo vídeo e obrigada pela sua audiência.